Estamos estudando o livro de Jó e hoje definiremos o termo teologia, bem como acentuaremos os perigos de uma doutrina equivocada. Mostraremos à luz da palavra de Deus que todos sofrem, inclusive os justos. E por fim, discorreremos acerca da transcendência de Deus e do seu prazer em se comunicar com os homens. A aula de hoje está uma bênção. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero informá-los que o subsídio que estou utilizando, que tenho em mãos, está disponível na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo. Cliquem e façam um download desse material. Não perca tempo não, é de graça, não custa nada. Os irmãos nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando um like. Se tem alguma dúvida, não fique tímido, não tenha vergonha. Coloque nos comentários e nós iremos te responder. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. A lição de hoje é a lição de número 6 e ela será ministrada no dia 8 de novembro de 2020. E o assunto é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Aqui no título nós temos uma afirmação, a teologia de Elifaz, e uma pergunta. Só os pecadores sofrem? E eu gostaria de tecer alguns comentários, a começar por definir a expressão teologia, que no grego é a junção de dois termos, theos, Deus, e logia, estudo. Então, a grosso modo, teologia é o estudo de Deus. Epistemaia nos legou uma definição que nos diz: teologia é o estudo sistemático da revelação especial de Deus, conforme registrada na Sagrada Escritura. É a sistematização das doutrinas que estão aqui na Bíblia. E ele diz que o fim último desta tarefa, deste trabalho, é glorificar a Deus por intermédio do seu conhecimento, aplicação e obediência à sua palavra. Então a finalidade desse processo é glorificar a Deus através do conhecimento que adquirimos, da aplicação desse conhecimento às nossas vidas e da obediência à palavra de Deus. Na sua definição, ele foi muito feliz quando continuou e disse: a teologia ela é serva da igreja e esse serviço só será relevante, impactante, duradouro, salutar, se antes de a teologia ser serva da igreja, ela for serva da palavra. Porque existem teologias que estão fundamentadas na verdade e teologias que estão fundamentadas na mentira. São invenções do coração do homem. A verdadeira teologia, ela está fundamentada na palavra de Deus. A teologia de Elifaz, isto é, o seu conhecimento sobre quem Deus é, o que ele fez, o que ele faz, estava equivocada. Era perigosa, porque era um misto de verdades e mentiras. Porquanto o conhecimento que Elifaz tinha de Deus não estava fundamentado na Escritura, mas em sua experiência pessoal. E nós veremos isso no decorrer da lição. Com relação à pergunta que tem aqui no título, só os pecadores sofrem, é uma indagação que nós buscaremos responder dentro desta aula, lógico, tomando como base a inerrante e infalível palavra de Deus. Eu já adianto aos irmãos que ele estava equivocado em suas afirmações e a sua teologia não era bíblica. O próprio Deus condena o discurso de Elifaz. Em Jó capítulo 42, o versículo 7, a Bíblia diz: o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Uma condenação da palavra ou das palavras da teologia de Elifaz. O nosso texto áureo nos diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. São palavras de Elifaz. E o versículo escolhido como texto áureo expõe aqui de modo claro pelo menos três coisas. Primeiro, a experiência pessoal de Elifaz era determinante e influenciadora do conhecimento que ele tinha sobre quem Deus é e como Deus atua. Olha o que ele diz dentro do texto áureo: segundo eu
tenho visto. Então, seu conhecimento de Deus é baseado em sua experiência pessoal. Segundo, o textuário ele expõe parte da teologia que ele faz, parte daquilo que ele acredita. Ele diz o seguinte: os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo cegam. E além do textual expor parte da teologia que ele faz, também demonstra a sua acusação contra Jó, ainda que implicitamente, porque ele está dirigindo aqui esse discurso a Jó. E ele diz algo mais ou menos do tipo, que está implícito: olha, Jó, se tu está sofrendo, se tu está passando por essa calamidade, certamente tu estás em pecado. Uma acusação. Certamente você pecou, porque só colhe maldade quem semeia iniquidade. São alguns pontos aqui importantes dentro do textual. A verdade prática nos diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Deus é transcendente, é o que nos diz a verdade prática. E o que significa dizer que Deus é transcendente? É que vale dizer que ele não foi inventado. Ele não é produto da imaginação do homem. O homem não tem capacidade de inventar Deus. Deus, ele é maior do que os homens. Ele é criador de todas as coisas e não criatura. Quando falamos que Deus é transcendente, queremos dizer que ele é ilimitado, autoexistente, senhor de tudo, governador, incomparável em grandeza e majestade. Ele não precisa de nada para existir porque ele é. Ele é a própria existência. No entanto, apesar de ser transcendente, estar acima da criação, ser superior a todas as coisas, ele é comunicável, ele é imanente, ele é presente, ele é acessível. Por que a verdade prática traz isso aqui? Porque no terceiro discurso de Jó, como aponta o pastor José Gonçalves, ele vai expor, ele vai afirmar que Deus não se importa com os homens, que Deus é grande demais, Deus está nas alturas e ele despreza os homens. E isso não é verdade. Ele está nas alturas, ele é majestoso, ele é grande, ele é transcendente, mas ele é presente, ele é comunicável, ele se relaciona com os homens. O ponto central nos diz: não só os pecadores sofrem, e isso é uma verdade. Sofrimento ele não é uma realidade apenas na vida dos homens pecadores. Os justos também sofrem. E biblicamente nós poderíamos aqui evocar vários exemplos e faltaria tempo falando sobre cada um deles. Citando aqui José. José passou pela prisão, pela cova. Ele não tinha pecado. Ali foi o caminho que Deus escolheu para levá-lo até o governo do Egito. Temos Moisés, os profetas, os apóstolos, o maior exemplo de todos, o próprio Jesus, o qual não tinha pecado, mas se fez pecado. Isaías 53 aponta o sofrimento do justo. Então, essa doutrina que só os pecadores sofrem é mentira, é falaciosa, é uma ramificação da teologia da prosperidade. E nós iremos conhecendo aqui à medida em que formos expondo os pontos da lição. Temos 3 pontos aqui. O autor da lição dividiu bem aqui em 3 pontos. No subsídio, hoje ficou um pouquinho maior, né? No subsídio tem 4 pontos. Informações introdutórias, o primeiro ponto, e um comentário sobre cada ponto da lição. E os irmãos verão que a lição aqui tem muita coisa para a gente mastigar. Começando com as informações introdutórias. E faz muito sentido começar por elas para termos uma percepção melhor daquilo que a lição está querendo nos ensinar. Primeira informação introdutória. É importante, ao lermos o livro de Jó, identificar quem está falando. E isso faz muito sentido a partir do capítulo 4 do livro de Jó. Você precisa identificar quem é que está falando, porque aqui neste livro é um livro de muitas vozes, muitas pessoas falam. Deus fala, o diabo fala, Jó fala, Bildade fala, Zofá fala, Eliú fala, Elifaz fala. Então, deve ser identificada a pessoa que está falando. Mas por que, irmão Murilo, esse cuidado? Esse cuidado se deve porque dentro da palavra de Deus há aquilo que chamamos de palavras inspiradas e registros inspirados. Que exemplos? Satanás fala lá no livro do Gênesis através da boca da serpente. As palavras de Satanás não foram inspiradas por Deus. E nessa condição,
Não podemos construir uma doutrina bíblica para a igreja fundamentado nas palavras da serpente. Elas não são inspiradas, mas Deus inspirou Moisés a registrar esses acontecimentos. Então a Bíblia ela é toda inspirada. Registro inspirado, palavras inspiradas. Dentro do livro de Jó, nós temos os discursos dos amigos de Jó. Esses discursos, as palavras que os amigos de Jó falam, não são inspiradas por Deus. O próprio Deus condena o discurso desses homens. Jó capítulo 42, versículo 7. Vocês não falaram que era reto de mim, então não posso pegar os discursos de Jó, ou os discursos dos amigos de Jó, e formular uma doutrina e ensinar isso para a igreja como se fosse verdade de Deus. Não posso fazer isso. Os discursos desses homens não são inspirados. Mas Deus usou o autor bíblico, o escritor humano que escreveu o livro de Jó e inspirou ele a registrar esses discursos. Os irmãos estão entendendo a diferença? Então essa é a primeira informação introdutória muito importante. E carregue essa informação no decorrer das próximas lições. A segunda informação introdutória, os amigos de Jó. A primeira vez que eles aparecem na Bíblia está registrada em Jó capítulo 2, versículo de número 11, quando a palavra de Deus nos diz: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofá de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Jó capítulo 2, versículo 11. É a primeira vez que esses homens aparecem aqui nas Escrituras. A terceira informação introdutória, a reação dos amigos de Jó. Eles ficaram perplexos e tomados de espanto quando viram Jó à distância. E a Bíblia vai nos dizer qual foi a reação desses homens. Jó capítulo 2, versículo 12 e 13. A primeira reação, eles ficaram pasmos. Eles quase não conheceram Jó. Jó, aquele homem tão cheio de vida, tão sábio, tão eloquente, um homem de prestígio, um homem que se vestia bem, um homem educado, estava sentado no lixo, com vestes rotas, cheio de feridas, tomado de tumores malignos da cabeça à planta do pé, e ele estava ali sentado com um caquinho de telha, coçando as feridas, e eles não conheceram. Este homem aqui é Jó? Ali é Jó? Não pode ser. A situação é muito pior do que imaginávamos. Eles não reconheceram Jó de imediato. A primeira reação. A segunda, quando eles viram isso, eles de fato gritaram e começaram a chorar. Foi a segunda reação. A terceira, eles rasgaram seus mantos. A quarta, eles colocaram terra sobre a cabeça em um sinal de tristeza. Essas foram as reações dos amigos de Jó. Aqui são mencionados 3. E por último nós temos Eliú lá no final do livro de Jó. E hoje veremos um pouco sobre quem foi Elifaz. E aprenderemos um pouco acerca de seus discursos. E eu gostaria de trazer aqui, com relação a Elifaz, o nome Elifaz em hebraico significa Deus é vitorioso. Quando a Bíblia diz o temanita, equivale a dizer que ele era idumeu, edomita de Temã. E é justamente daí a sua naturalidade, o temanita. O escritor Paul Gardner, deste livro aqui, autor deste livro aqui, é isso mesmo, Paul Gardner, ele coloca como uma certeza que Elifaz, mencionado no livro de Jó, é o mesmo Elifaz mencionado em Gênesis, capítulo 36, versículo 4, 10, 11 e 16. E ele vai afirmar que esse Elifaz era filho de Esaú com Ada. Ele faz uma afirmação. Aqui eu quero colocar como uma suposição. Não seria correto, né, afirmar com certeza que Elifaz do livro de Jó é o mesmo Elifaz do livro de Gênesis, mas é um bom palpite. Provavelmente são a mesma pessoa. Depois você leia esses versículos e você vai perceber que o Elifaz do livro do Gênesis e também o Elifaz do livro de Jó, ao que tudo indica, era um homem sábio, rico e
líder do grupo que discursou com Jó. Provavelmente ele era o mais velho dentre os três. A quinta informação introdutória, e não menos importante, é que para você entender a estrutura em que está composta o livro de Jó, você precisa entender o círculo dos diálogos. Por que é que isso é importante aqui? Porque a maioria das pessoas conhece o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42. Do capítulo 3 ao capítulo 41, a maioria das pessoas desconhece, com raras passagens ali isoladas. A árvore ainda há esperança para a árvore cortada, junto à ribeira. Alguns conhecem esse versículo. O capítulo 19, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará. E as perguntas que Deus faz a Jó: onde estava tu quando eu botava o fundamento da terra e tal. As pessoas conhecem alguns versículos isolados, mas o coração do livro de Jó, para a maioria das pessoas, é desconhecida. As pessoas precisam entender isso aqui para terem uma percepção melhor da estrutura do livro de Jó. A partir do capítulo 4, segue-se um longo diálogo. E esses diálogos estão divididos em 3 círculos. São 3 círculos de diálogo. Baixem o subsídio e você vai entender. Tá aqui bem colocadozinho. Não sei se vocês estão vendo. Essa parte aqui em amarelo é onde está registrado os discursos de Elifaz e a resposta de Jó. Dentro aqui do primeiro círculo, percebam que é uma estrutura que se repete. Capítulo 4 e 5, Elifaz fala. Capítulo 6 e 7, Jó responde. Aí depois da resposta de Jó, Bildade fala. Capítulo 8, depois Jó responde. Depois que acontece esse segundo diálogo, Zofá fala e Jó responde. Aí o segundo círculo de diálogo vai acontecer do mesmo jeito. Elifaz fala, Jó responde, Bildade fala, Jó responde, Zofá fala, Jó responde, e assim se repete no terceiro ciclo. E como eu frisei aqui, nós iremos ver hoje os 3 discursos de Elifaz. E vamos aqui tentar aprender alguma coisa a partir dessas passagens bíblicas. Entrando dentro dos pontos da lição, temos aqui o primeiro ponto da lição. O pastor José Gonçalves coloca o seguinte: os pecadores no contexto da justiça retributiva. E aqui está o primeiro discurso de Elifaz, Jó capítulo 4 e o capítulo de número 5. E olhando para o título da lição, eu coloquei um título aqui também no subsídio. E o título do subsídio elucida o propósito do tópico. Veja como fica fácil de entender. O tópico diz, preste atenção, os pecadores no contexto da justiça retributiva. E aqui no subsídio eu coloquei o seguinte: o primeiro discurso de Elifaz, um ataque à integridade de Jó. Elifaz, ele começa a discursar, ele começa a falar, e as suas palavras revelam a sua crença. Quando um homem fala, ele revela aquilo que acredita, aquilo que está no seu coração. E o pastor José Gonçalves, ele vai falar sobre justiça retributiva, a crença de Elifaz. E o que seria justiça retributiva? Justiça retributiva é sinônimo da lei de causa e efeito. É sinônimo da doutrina da semeadura, aquilo que o homem planta, ele colhe. E Elifaz, ele cria nisso. Jó capítulo 4, versículo 8, né, conforme está descrito aqui no texto áureo. Ele acreditava nisso, baseado nesse conhecimento, ele afirmou firmemente que Jó estava em pecado e que as tragédias vividas pelo patriarca Jó eram frutos de suas más ações. Então Elifaz cria na doutrina da justiça retributiva. Mas o que é que a Bíblia diz acerca dessa doutrina, acerca da lei da semeadura? Veja que, de fato, nós encontramos apoio bíblico para fundamentar a existência da lei da semeadura. Então nós encontramos alguns versículos que provam que esta lei de fato existe. Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8, a Bíblia diz o seguinte: aquele que semeia na carne colherá corrupção. Aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. A fim de elucidar melhor ainda a questão da lei da semeadura, olha o que diz Romanos, capítulo 2, versículo de número 6 ao versículo 9, o qual
recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então a lei da semeadura, ela existe. Ela vigora no nosso mundo. Aquilo que o homem faz, ele colhe. Se você semeia, onde está, né? Se você semeia vento, você colherá tempestade. Mas onde era que estava aqui o equívoco de Elifaz? Porque a gente se pergunta, não, ele falou sobre a lei da semeadura. E de fato a lei da semeadura existe. Mas por que Deus condena o discurso de Elifaz? Onde estava o equívoco dele? Como já mencionei, Elifaz fala, e a sua fala é perigosa, porque ela está misturada com verdades e mentiras. Mas existe um equívoco aqui na aplicação que Elifaz faz da doutrina da semeadura, da causa e efeito, da justiça retributiva. Preste atenção, porque esse ponto da lição aqui talvez seja o mais complicado. Se você está entendendo até aqui, digita aí amém. Eu quero que você entenda. Se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários também. Elifaz estava equivocado em suas aplicações. Por quê? Porque quando ele falava da lei da semeadura, ele era fatalista. Há um fatalismo presente no discurso de Elifaz ao discorrer sobre essa verdade. E o próprio Jesus, ele condena esse fatalismo. Qual é o fatalismo? Tudo de mal que acontece no mundo é por causa de um pecado específico. Todo sofrimento tem como causa um pecado específico. Jesus condena esse fatalismo. Olha o que diz João, capítulo 9, versículo 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos estavam contaminados com a teologia de Elifaz, lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse assim? Olha, esse homem está nessa condição, era o conceito dos discípulos, porque alguém pecou. Agora eu não sei se foi ele ou se foi os pais dele. Quem foi, Jesus? Diz aí. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então perceba que a lei da semeadura, ela existe, mas ela não é uma verdade que se aplica a todas as situações. Elifaz estava equivocado, enganado, quando aplicou a lei da semeadura a Jó. Olha, se está sofrendo é porque tem pecado. A lei existe, mas ela não governa o universo de forma absoluta. Ele se equivocou na questão do fatalismo. Se está acontecendo isso é porque de fato é pecado. E olhando ainda aqui dentro desta visão, eu posso apontar alguns defeitos, alguns equívocos, alguns erros da teologia de Elifaz. É importante que você entenda aqui, preste atenção, acorde, não dorme não sai do vídeo não desiste não, fica comigo. Fica comigo, se você ainda está aí, coloca aí nos comentários, eu ainda estou aqui, irmão Murilo, não desisti não. Veja só, eu vou apontar aqui erros da teologia de Elifaz que também se constituem erros na teologia de muitas igrejas hoje. Porque a teologia da prosperidade parte da teologia de Elifaz. Se eu estou passando por dificuldades, estou em pecado. Se eu sou rico, é porque eu sou fiel. E perceba, o primeiro erro da teologia de Elifaz é que ele não leva em consideração a misericórdia de Deus. E com isso ele incorre naquilo que eu venho batendo aqui na tecla, num fatalismo extremado. A Bíblia diz o seguinte, contraditando Elifaz: não nos tratou segundo os nossos pecados. Veja, misericórdia. Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmo 103, verso 10 e 11. Então a lei da semeadura, ela não se aplica em todas as situações e às vezes ela pode ser anulada pelo fato da misericórdia de Deus ser abundante.
Segundo equívoco de Elifaz, ele, com a sua teologia, faz Deus refém das ações do homem. O que é que eu estou dizendo aqui? A lei da semeadura existe, mas Elifaz faz uma aplicação errada dessa doutrina, dessa verdade. No conceito de Elifaz, se o homem peca, de fato ele será castigado. Fatalmente isso acontecerá. Mas olha o outro lado da moeda. Se o homem é fiel, Deus é colocado contra a parede. Por quê? Porque Deus vai ter a obrigação de abençoar o homem. E isso não é verdade. A teologia de Elifaz está errada. Então, fica aqui dentro do primeiro ponto da lição, olhando para o primeiro discurso de Elifaz, que está no capítulo 4, que ele está equivocado em seus conceitos. O segundo tópico da lição diz assim: os pecadores no contexto da tradição religiosa. O pastor José Gonçalves vai colocar que para Elifaz, Jó e a sua posição, o seu conceito representava uma ameaça para a religião tradicional. Jó era contrário a tudo aquilo que a tradição acreditava e por isso ele ataca a sabedoria de Jó em seu segundo discurso. Foi isso que eu coloquei aqui no segundo ponto, no terceiro ponto do subsídio. O segundo discurso de Elifaz, um ataque à sabedoria de Jó. Jó, ele não tinha sabedoria, segundo Elifaz. Em seu segundo discurso, perceba que Elifaz ele já não é mais cordial, ele se esvazia de toda bondade e ataca Jó com suas palavras cortantes. Em sua preleção, Elifaz alega que as ideias de Jó eram ciência de vento e palavras vazias. Jó capítulo 15, versículo 2 e 3. No versículo 4, Elifaz ele acusa Jó de não ter respeito e nem temor de Deus. Leia o versículo 4, a Bíblia diz assim: e tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. É uma acusação que faz a respeito de Deus. E a premissa do argumento de Elifaz é que se todo mundo cresce como Jó, atenção nisso aqui, se todo mundo cresce como Jó, que Deus nem sempre castiga os perversos e recompensa os justos, então que motivos haveria para obedecer a Deus? A religião seria vazia. Olha, a base da minha religião, diz Elifaz, a base do pensamento acerca de Deus é essa. É que ele pune os perversos, sempre faz isso e sempre abençoa os justos. Se Deus não age assim, se a religião não é isso, então logo não tem motivos para crer em Deus. É tudo vão. Mas não seria essa a teologia do diabo? Não seria justamente isso que Deus estava refutando por meio da vida de Jó? Porque lá no capítulo 1, capítulo 2, o diabo levanta a tese dizendo assim: Jó só te adora porque tu abençoa ele. Tu colocou um muro de bênção em volta de Jó. E é por isso que Jó adora. O justo é sempre abençoado. Agora vai lá e toca no que ele tem para ver se ele não vai blasfemar do teu nome. A teologia de Elifaz é bem parecida com a tese de Satanás. Só que, meus irmãos, atenção nisso aqui. Se as pessoas servem a Deus pensando apenas no que irão ganhar, no que irão receber, com isso eu posso dizer que elas não estão servindo a Deus coisa nenhuma. Elas estão apenas servindo a si mesmas e colocando Deus ao seu serviço. A oração do justo deve ser desinteressada. Quem busca adorar pensando receber algo em troca é adorador do diabo. O diabo disse lá a Jesus: olha, me adora, se prostra, que eu vou te dar isso. Eu vou te dar os reinos aqui, vou te dar riqueza, vou te dar tudo. Se prostra e me adora. Mas aqueles que adoram a Deus são como Jó, ainda que ele me mate. Nele esperarei. Ele dá, ele toma. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba, irmãos, que a gente deve servir a Deus de forma desinteressada. Mas por que é que Elifaz ataca a sabedoria de Jó?
Elifaz estava querendo esvaziar Jó de suas convicções. Elifaz estava lançando dúvidas no coração de Jó. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Não deixe que as circunstâncias esvaziem o teu coração das tuas convicções acerca de Deus. Não deixe que pessoas usadas pelo diabo solapem, minem a tua fé. Permaneça firme, permaneça inabalável. Eu vou falar algo de Deus aqui. Talvez você que esteja me escutando esteja sendo esvaziado da fé, esteja sendo esvaziado das convicções, esteja sendo tomado pela dúvida, mas em nome de Jesus, Ele vai te erguer, Ele vai te levantar, Ele vai te encher de fé. Alguém pode até dizer assim: mas as circunstâncias me jogaram no chão. Deus permitiu que as minhas estruturas fossem derrubadas. Se Deus permitiu que você fosse jogado no chão, que as suas estruturas fossem abaladas, que os muros caíssem, é porque chegou um tempo de reconstrução. É porque Deus vai levantar vai fazer fundamentos mais profundos e levantar paredes mais firmes. Bendito seja o nome de Jesus. Não permita que ninguém esvazie a tua alma das tuas convicções. Não seja levado pelo discurso falacioso dos Elifaz do tempo presente. Bendito seja o nome de Jesus. E em terceiro lugar, a lição diz aqui no tópico 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus é transcendente. Temos aqui o terceiro discurso de Elifaz. Jó é desprezado. Elifaz começa a atacar Jó de maneiras inimagináveis. Se os irmãos lerem aqui o discurso presente no capítulo de número 22 de Elifaz, ele vai fazer acusações sérias. Jó espancava as crianças. Jó negava alimento às viúvas. Jó, ele tratava de forma desigual os ricos em detrimento dos pobres. Jó era uma pessoa perversa, diz Elifaz, e é por isso que está sofrendo. Deus não estava olhando para Jó, Jó estava abandonado. Acusações mentirosas. Acusações, calúnias. Jó, Deus não está te vendo, Jó. Tu estás abandonado, Ele é excelso, está nas alturas, e tu não é nada. Deus não é contigo. Que mentira, irmãos. E eu quero finalizar falando acerca de palavras extraordinárias que Matthew Henry disse. Ele escreveu: olha, se tu chegou até aqui, por favor, interage comigo. Coloca nos comentários aí, Deus presente. Olha, irmãos, o que Matthew Henry disse. Olha, ele disse o seguinte: o Deus de Israel, o Salvador, é por vezes um Deus que se esconde, mas nunca que se ausenta. Eita, glória a Deus! Tu não estás vendo, mas não significa dizer que Ele está ausente. Deixa caluniar, deixa Elifaz se levantar e apontar erros. Deixa Elifaz se levantar e apontar mentiras. E você vai dizer assim, não pense que Deus ele está distante, ausente. Não, Ele está ali, Ele está presente. Glória a Deus. Matthew Henry continua e diz assim: Ele pode estar nas sombras, mas nunca distante. Deus não é um Deus distante que despreza as suas criaturas e o mundo que formou e sustenta pela palavra do seu poder. Não, Jesus é a maior prova de que Deus é um Deus presente. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como um unigênito do Pai. Ele é presente, Ele é comunicável, Ele é imanente. João, ele escrevendo na sua epístola, ele diz assim: olha, nós vimos, nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nós o sentimos, Ele é real, Ele é presente, Ele esteve aqui entre nós, Ele está presente entre nós. Bendito seja o nome de Jesus. Ele não é ausente. Você
não é desprezado por Deus. Muito pelo contrário, você é amado. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: Deus amou o mundo. Deus amou você de tal maneira que deu aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As adversidades e os problemas que nós enfrentamos, seja ele calúnias por parte dos homens, mentiras, dores, tragédias, não se constituem em uma prova do abandono de Deus. Você está passando por uma dificuldade? Você está passando por um problema? Receba esta palavra da parte de Deus. Isso não é uma prova que Deus lhe abandonou, mas é um meio eficaz de te levar para mais perto de Deus. Olha o que Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo de número 42, versículo 5. Em outras palavras, Jó estava dizendo o seguinte: olha, tudo isso que eu passei, essa tragédia, não foi, Senhor, uma prova de que tu me abandonou, mas foi um meio que tu foi lá e me buscou e me trouxe assim mais para perto de ti. E Deus está fazendo isso na vida de muitas pessoas que estão assistindo esta pré-aula. As portas estão fechando, né? A dificuldade está batendo a porta, as adversidades desabaram como uma tempestade sobre a tua cabeça, e talvez tu esteja aí se perguntando por quê? Por quê? Olha a resposta de Deus através de uma videoaula na internet, no canal Abrajaula, Deus falando contigo e te dizendo assim: estou te dando uma resposta sobre esses teus porquês aí. Sabe o que é isso? É eu fazendo assim, ó. Vem cá. Vem para perto de mim. Bendito seja o nome de Jesus. E meus irmãos, assim nós concluímos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que essa aula tenha sido bênção para você. Se foi, né, coloca aí nos comentários, nos incentiva a continuar produzindo este conteúdo. É simples, é só um comentário e eu gosto de interagir com os irmãos, de conversar com vocês. Desejo uma ótima aula para todos, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe você e sua família. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.